3.3. Vamos todos agora falar sobre mobilidade urbana. CBN Mobilidade Urbana, com Manuel Paiva. Manuel Paiva, bom dia, boa terça-feira, como é que você está? Bom dia, Patrick, bom dia, senhores ouvintes, bom dia a toda a equipe aqui do estúdio, que está nos seguindo pelo carro, pelo rádio e pelo YouTube. Bom, vamos lá, hoje a gente vai falar sobre transporte coletivo urbano, especificamente em Manaus, mas a questão é que tivemos a divulgação de uma pesquisa, Manuel, uma pesquisa de satisfação. A ideia é entender a percepção dos clientes do transporte coletivo, né? Ou seja, das pessoas que utilizam e que buscam um melhor serviço, né? Explica pra gente um pouquinho dessa pesquisa e a partir dela eu vi que existem 16 fatores da qualidade dessa pesquisa de satisfação, né? Explica pra gente direitinho, Manuel, por favor. Primeiro eu gostei do termo cliente, né? Que bom que se as empresas, que o poder público visse ou tratasse as pessoas, os usuários como clientes, né? Porque significa de que é o serviço que é oferecido, que é vendido, que é cobrado, que é uma obrigação do Estado ou do município, e para que as pessoas possam se servir e que tem que ter o mínimo de qualidade, tem que ter o mínimo de satisfação, porque tem um custo envolvido nisso, né? Mesmo se fosse uma tarifa zero, né? Então, na realidade, Patrick, esse é o espelho que o que é o Brasil da mobilidade urbana no transporte urbano de passageiros. É só até importante dizer, né? Mesmo que fosse uma tarifa zero, mas ela não é zero de verdade, né? O dinheiro está saindo estaria, né? Numa situação de tarifa zero, saindo da prefeitura, saindo de nossos impostos. Então, de qualquer maneira, nós estaremos pagando. Não tenha dúvida. Ou seja, são aquilo que... E essa pesquisa era exatamente o seguinte, olha, eu tenho necessidade de diagnosticar em Manaus para o que a população pensa. Então eu tenho que montar uma pesquisa, eu tenho que perguntar às pessoas. Aí já parte daquele princípio de uma administração participativa. Porque, Patrick, quando qualquer poder público, qualquer gerente público que quer resolver um problema de serviço público, ele no mínimo tem que constar com aquilo. O que o meu cliente quer? O que ele espera? O que eu tenho que fazer para ele ser satisfeito? Para que eu justifique a tarifa, para que eu possa justificar a colocação de um serviço ou a ausência dos mesmos, né? Ou seja, esses são critérios. Então, o primeiro critério é que o transporte seja acessível. Ou seja, o que é o transporte acessível, Patrick? É aquele transporte que dê facilidade, dê alternativas, dê uma gama de modais que as pessoas possam se deslocar com conforto, com segurança, com credibilidade, né? Esse é o primeiro ponto. Disponibilidade, né? Ou seja, a disponibilidade é aquilo que todo mundo preza. É que tenha... O que é a disponibilidade? É que, por exemplo, eu estou esperando um ônibus, eu não espere mais de 40 minutos. Eu estou esperando um Uber, que eu não um táxi. Nós nos deparávamos com, há 15 anos atrás, a gente pedia um táxi, o táxi não via, né? Tá certo? Ele não estava servindo, a gente encomendava as coisas, ou às vezes demorava muito para chegar. Ou seja, a impaciência das pessoas, essa disponibilidade. Outro terceiro fator que todo mundo reclama, que se tenha rapidez no deslocamento. Você imagina, Patrick, quem mora na Barreira, que hoje está levando 1h30 de sair da Barreira para vir ao centro de Manaus, não é? Na realidade, efetivamente, está tendo um desconforto, está tendo uma situação onde ninguém está satisfeito nesse aspecto. Aliás, ele vem no desconforto, ele vem demorado, ele vem num ônibus superlotado, né? Tenha confiabilidade. É saber, Patrick, que eu vou sair para o meu trabalho, eu vou para o ponto da parada e o ônibus está lá. Eu tenho aquela programação de horário na mão, ou está lá no painel do meu ponto de ônibus, do terminal, de uma estação, e dizer que o ônibus vai passar às 6h30, como tem lá no Uber, como tem lá no aplicativo. Esse aqui a gente até conversou em off em uma outra situação, né, mano? Essa questão de saber os horários previstos, porque existe o aplicativo Cadê Meu Ônibus, que ele tem ali, né? Você escolhe a parada, né? E aí, nessa parada aqui, vão passar essas linhas aqui nos tais horários. Ele mostra, né? Perfeito. Mas esse horário, ele não
geralmente ele tem uma margem de erro, né? De 5, Perfeito. 10 minutos para mais, para menos. Confiabilidade. Exato, falta um pouquinho de confiabilidade. E a gente fica se perguntando assim às vezes, poxa, mas não é pedir muito? Não, olha só, a gente já tem aplicativos, transporte por aplicativo, em que a gente sabe exatamente o horário que o transporte vai chegar, né? A gente vê no mapa ele vindo. Então, assim, não dá para isso ser implantado também no transporte público, né? Não tenha dúvida. E o que é bom, Patrick, isso é possível fazer. Tem várias cidades no Brasil e no mundo que isso é possível, isso é praticado. O usuário, ele é servido por isso. Então, isso não é bicho de 7 cabeças. Aqui tem sido difícil se cumprir tal prerrogativa do usuário. Eu coloco isso não como uma obrigação do operador, uma prerrogativa do usuário. Ele ter confiabilidade, né? Ou seja, conforto dos pontos de ônibus. Aquilo que a gente fala. O ponto de ônibus ele tem que ter, no mínimo, iluminação, uma proteção, chove, sol, limpeza e informação. Só isso. Não precisa ter ar-condicionado, não precisa ter, sabe, antena de TV, não precisa ter um painel LED que está passando o jogo, pela Rede Globo de televisão, não é? O Flamengo ganhando, o Flamengo perdendo, não é? Ou o Vasco ganhando ou perdendo. Ou seja, na realidade o que a gente precisa é o conforto mínimo de informação, né? Tem um ponto 5 também, né? Que é a integração, a conexão entre linhas de ônibus ou entre outros modos de transporte. O nosso sistema. No nosso sistema surgiu isso, para ter um sistema integrado, para que as pessoas, em cada deslocamento, ela só pague, em qualquer deslocamento, ela pague apenas uma tarifa. Ela pegando 3 ônibus, ela pague uma tarifa. Ela possa ir para qualquer lugar da cidade, possa ser integrado de uma maneira física e tarifária, de uma maneira temporal ou definitiva, não é? Ou seja, a integração. Aí nós vamos mais além. Uma integração com o transporte hidroviário, uma integração com o transporte alternativo, uma integração com o transporte intermunicipal, não é? Todo esse tipo de integração que qualquer sistema tem de conforto e credibilidade para o usuário, não é? O conforto dos terminais e das estações, não é? Olha só o quanto é importante. TV Amazonas, CBN, sempre pegou muito. Olha, o terminal T1, o terminal T2, o T3, o T4, o T5, precisam ter o mínimo de condições para que as pessoas fiquem esperando. Patrick, quando o ônibus, nós estamos no terminal aeroviário, no aeroporto Eduardo Gomes, um dos aeroportos mais acessíveis do Brasil, não é? Lá tem todo tipo de conforto. Quando o ar-condicionado não funciona, quando o banheiro está sujo, ou seja, nós até admitimos que o avião, por um problema de temperatura, de pressão, de tudo, ele possa atrasar. Mas nós estamos num lugar confortável, seguro, informativo, nós, a nossa família, para aguardar a chegada e a saída desse meio de transporte. E por isso a insatisfação não é tão... É claro, as pessoas ficam insatisfeitas quando há um atraso, mas pelo menos eu estou num lugar confortável para aguardar. Perfeito. Aí vem aquilo, conforto dos ônibus. As pessoas querem limpeza no ônibus, iluminação do ônibus. Não é? Ela, na realidade, ela tem a quantidade de pessoas, que não seja um ônibus superlotado. Ou seja, esse é o fator, Patrick, que mostra muito bem o que nós estamos lidando com o cliente. Logo depois vem um atendimento ao cliente. Aquilo que você começou a dizer, o cliente, o usuário é um cliente. Como é que nós estamos nos comunicando? Como é que nós estamos informando esse cliente? Como é que nós estamos dizendo que, efetivamente, aquela linha ela não vai passar no terminal, aquela linha sofreu uma interrupção, vai ser criadas novas linhas, vai ter nova opção para o usuário. O usuário precisa saber. Muitas vezes o poder público, a empresa, não, eu já coloquei no Instagram. Não, tem que colocar em todos os meios de comunicação, nos terminais, no ponto final do ônibus, tem que se colocar nas plataformas, informando ao usuário, indicando ao usuário, e aqui está aquilo que nós defendemos. Nos terminais, efetivamente, nós temos que ter, por exemplo, aquelas pessoas que ajudam a pessoa de baixa mobilidade, os idosos. Hoje é o dia do idoso, Patrick. No dia que a CBN faz 33 anos, hoje é o dia do idoso. Então, é um grupo de pessoas que merece toda a nossa atenção, merece toda a nossa informação, merece todo o nosso carinho e disponibilidade, não é? Ou seja, a informação ao cliente. Aí vem aquele ponto que todos nós estamos reclamando em Manaus, a segurança pública. Quanto roubos, furtos, não é? Isso, as agressões, o assédio, ou seja, tudo isso que as pessoas reclamam no sistema de transporte.
Ou seja, não precisa, você veja de que isso é o retrato fiel de quanto o usuário ele cobra essas coisas que muitas vezes para o administrador, para o operador, parecem insignificantes, mas para ele é muito importante, não é? Segurança em relação aos acidentes. Olha, Patrick, nós já mostramos aqui que o setor de mobilidade, do ônibus, ainda é o meio de transporte mais seguro em Manaus. Não é? É o que tem menos acidente. Ou seja, dá essa sensação de que o ônibus está com o motorista treinado, está com o motorista atento, que ele está preocupado com o embarque e desembarque do deficiente, do idoso, da mulher grávida, da criança, do trabalhador. É importante exatamente isso. Vem outra questão, a questão ambiental. A questão ambiental, Patrick, é uma discussão que diz, isso daqui é coisa de esquerda. Não, isso é coisa de sobrevivência hoje nas grandes cidades. A questão da sustentabilidade. É importante. A mobilidade, ela tem que ser sustentável. Ela tem que ser sustentável economicamente, ela tem que ser sustentável ambientalmente. Evidentemente que quando nós estamos com toda a frota emitindo CO2, nós estamos contribuindo para produzir mais gás para romper a camada de ozônio. Então, nós temos que gradativamente ir pensando em mudarmos a nossa matriz energética na questão de emissão de gases para a natureza, né? Aí vem o outro fator. Forma de pagamento da tarifa. Aqui está implicado numa coisa, sabe, Patrick, que as pessoas hoje elas têm facilidade no comércio para tudo, na internet para tudo. Se paga por Pix, cartão de crédito, ou seja, vamos facilitar essa questão de acessibilidade fácil para as pessoas. Eu pago como eu quero, a maneira que eu quero, assim como eu tenho o direito também de escolher o modal, a linha que eu quero ir para se deslocar. Essa facilidade é a facilidade para o cliente, a facilidade para as pessoas. Acho esse fator fundamental. Tanto que o último item é o gasto pessoal. Você veja, é o último ponto, sabe, Patrick? Por quê? Para dizer o seguinte, ainda existe parcela da população economicamente ativa na cidade ou nas cidades e que o fator de quanto ela despende para bancar o seu deslocamento é fundamental. Ou seja, não pode ter uma tarifa impagável. O município tem que subsidiar. O município tem que cobrar qualidade, o município tem que baixar o custo, o município tem que oferecer serviço, tem que fiscalizar esse serviço para que a população possa, sim, efetivamente ser seduzida, juntando tudo isso numa panela, numa frigideira, com um pouquinho de azeite, com um pouquinho de sal, efetivamente para dizer o seguinte, eu quero reconquistar os 30% das pessoas que deixaram de usar o transporte. Eu quero chamar e dizer para o sistema de transporte urbano que você pode deixar teu carro em casa, a tua moto, para você vir no sistema de transporte. Eu quero me colocar a dizer o seguinte, que você pode ajudar a cidade a ser menos violenta, provocar muito menos vítimas fatais, se você efetivamente utilizar o transporte coletivo, que ele é mais seguro, mais acessível, mais integrado, mais sustentável e, acima de tudo, mais inclusivo. Esses são pontos fundamentais que, com essa pesquisa, mostra aquilo que eles resumem, que eles fazem a pergunta, olha só o que o passageiro do transporte coletivo é. Desses 16 pontos, eles enumeram 8 pontos que efetivamente se chega à conclusão que ele quer mais confiabilidade, que ele quer mais segurança, que ele quer mais oferta e flexibilidade nas rotas e horários, ele quer mais conforto e limpeza, ele quer ter menor tempo de viagem e menor tempo de espera, ele quer um menor preço, ele quer um acesso fácil ao serviço e ele quer informações acessíveis, completas e atualizadas. Nenhum ponto, Patrick, achei muito interessante isso. Ele pede, eu quero ônibus novo, eu quero ônibus com ar-condicionado, eu quero uma BMW para me deslocar, eu quero pegar uma moto, uma BMW, efetivamente como mototaxista. Eu quero o meu ônibus Volvo e dramático, piso rebaixado, né? Ele com ar-condicionado, ele a vapor, ou seja, aqui não está.
A população quer o dia a dia, quer o rame-rame, quer isso, ou seja, aquilo que é fundamental para que ela possa utilizar o transporte público e ela contribuir para aquilo. Para fechar, Patrick, acho que nós não deixamos de falar. No Brasil, tem mais de 130 cidades que têm a tarifa zero. A cidade com o maior número de habitantes que tem tarifa zero é Caucaia, no Ceará, na região metropolitana de Fortaleza. É em torno de 350 mil habitantes. Está lá desde 2021. Tarifa zero para todo mundo. Para todo mundo. Serviço excelente, Patrick. Ônibus no horário, confortável. A prefeitura mostrou que aquele imposto que as pessoas colocam, né, efetivamente vale a pena. Lá o número de motociclistas diminuiu, a circulação de motociclistas, o número de acidentes baixou, o número de utilização do transporte público. Hoje, os ônibus andam efetivamente lotados o tempo todo, o dia todo. As pessoas têm essa flexibilidade, a maioria da população usa o transporte coletivo, então é uma experiência não para Manaus, mas para. É possível fazer isso em Taquatiara, é possível isso fazer em Parintins, é possível fazer isso em Lábrea, é possível fazer isso em São Gabriel da Cachoeira, em Tabatinga, em Humaitá, em Quari, em Tefé. É possível fazer sim. Ou seja, inverter uma situação. Essas cidades que são campeãs em acidentes, e a população não tem nenhuma opção de deslocamento coletivamente, é barato, falta uma vontade política. É possível fazer promoções de finais de semana para que a população utilize mais o transporte coletivo? É viável, sim, fazendo a tarifa zero, fazendo a tarifa reduzida, para que a população possa se deslocar nos finais de semana para incentivar o comércio, incentivar o lazer da população, diminuir o número de acidentes nos finais de semana, aumentando a frota e tendo a utilização do sistema. Ou seja, tudo isso é possível, desde que haja uma vontade política e um comprometimento de melhorar o transporte coletivo urbano da cidade e dizer o seguinte: nós temos que optar, preferencialmente, para um transporte coletivo, solidário, seguro e que seja integrado para toda a população, principalmente quem mora na periferia. Manuel Paiva, te agradeço pelo comentário de hoje. Até a próxima terça-feira. Grande abraço. Um grande abraço. Se Deus quiser, na próxima semana nós já estaremos aqui